Norte da Itália, inverno de 1944. Um pracinha está na trincheira quando ouve algo pelo rádio que o para completamente. Uma voz, em português, perfeito, sem sotaque, com o timbre de quem cresceu no Brasil. A voz dizia que a guerra estava perdida, que os pracinhas iam morrer longe de casa, que as mulheres deles no Brasil já tinham seguido em frente, que não havia sentido em continuar lutando, e então tocava uma música brasileira, sambas, marchinhas, as músicas de casa. A voz se chamava Margarida Hirschman, era brasileira e estava trabalhando para os nazistas. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Os nazistas entendiam de guerra psicológica, sabiam que uma bala mata um soldado, mas a dúvida mata um exército inteiro. Quando a FEB chegou na Itália em 1944, os alemães já tinham uma resposta preparada. Não era uma resposta de artilharia, era uma resposta de rádio. Chamava-se Rádio Auriverde. Funcionava perto de Como, no norte da Itália, e tinha sido montada especificamente para desmoralizar os pracinhas. Os alemães foram inteligentes na montagem. Recrutaram pessoas que tinham morado no Brasil, que falavam português fluente, que entendiam a cultura brasileira, que sabiam exatamente quais botões apertar. O italiano Felício Mastrangelo tinha sido radialista no Brasil da década de 30 até 1942. Emílio Balduino era brasileiro que estava estudando na Alemanha desde 1938. E havia Margarida Hirschman, a voz principal, brasileira, de origem alemã, que tinha ido para a Alemanha e se tornado taquígrafa de português para a revista Signal e para a Rádio Berlim. Quando a FEB chegou na Itália, Margarida foi convocada para um novo trabalho, ser a voz dos nazistas em português, dirigida diretamente aos pracinhas. A estratégia era simples e calculada. Tocava música brasileira, sambas, marchinhas carnavalescas, as músicas que os pracinhas conheciam desde criança. E entre uma música e outra, a voz de Margarida entrava. Dizia que a guerra estava perdida, que os pracinhas eram carne de canhão numa guerra que não era deles, que estavam morrendo por interesses americanos, que as mulheres que tinham deixado no Brasil não estavam esperando, que a única saída inteligente era se render, usar a saudade como arma. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. Os pracinhas ouviam a Rádio Auriverde, mas não pelo que Margarida dizia. Ouviam pelas músicas. Quando a voz de Margarida começava a falar sobre rendição e derrota, a maioria simplesmente não ligava. Um sargento registrou que ele e seus companheiros percorreram uma distância enorme para encontrar a rádio clandestina. Não para prender a locutora, mas para ouvir melhor o samba. Nenhum pracinha se rendeu por causa da Rádio Auriverde. Nenhum. A propaganda nazista em português foi completamente ineficaz. Os pracinhas usaram a rádio do inimigo como entretenimento. A arma psicológica dos nazistas virou o combustível emocional de quem devia ser desmoralizado. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Mas há uma parte dessa história que não é cômica. No auge da Rádio Auriverde, os nazistas precisavam de alguém para cuidar da parte musical. E encontraram um pracinha prisioneiro, Antônio Ribeiro da Silva, 6º Regimento de Infantaria, capturado pelos alemães. Foi levado à força para trabalhar na rádio nazista. Não tinha escolha, era prisioneiro, obedecia ou morria. E antes dele, outro brasileiro que estava na Alemanha, Carlos Pinto, tinha recebido o mesmo convite e recusado. Carlos Pinto foi assassinado por não querer trabalhar para os nazistas. Então, quando Antônio chegou e recebeu a mesma proposta, entendeu o que acontecia com quem dizia não. E tocou músicas brasileiras para uma rádio nazista enquanto seus companheiros lutavam nas montanhas. Essa parte da história é quase completamente apagada. Quando a guerra acabou, Margarida Hirschman foi presa.
deportada para o Brasil escoltada num navio por um pracinha. Nas fotos de arquivo, ela aparece sendo conduzida por um soldado da FEB. A traidora brasileira voltando ao país que ela tentou desmoralizar. Foi condenada a 20 anos de prisão. Mas então aconteceu algo que diz muito sobre o Brasil do pós-guerra. Um deputado federal começou a defendê-la publicamente, com apoio de outros 95 colegas parlamentares. O argumento: outros acusados de colaborar com os nazistas estavam livres, ocupando cargos no governo. Só ela, por ser mulher, continuava presa. Os 20 anos viraram 3, e depois viraram 0. Em 1949, o vice-presidente Nereu Ramos assinou o indulto total. Margarida saiu livre, foi embora, sumiu do radar. Os nazistas criaram a Rádio Auriverde com um objetivo claro: desmoralizar os pracinhas, fazer com que duvidassem da guerra, de si mesmos, do Brasil, e fracassaram completamente. O que aconteceu foi o oposto. Quando a rádio tocava um samba nas trincheiras geladas dos Apeninos, os pracinhas paravam, ouviam, lembravam do Brasil e voltavam a lutar. A voz brasileira que devia desanimar virou a música de casa que dava força para continuar. A Rádio Auriverde existiu, Margarida Hirschman existiu, o pracinha forçado a tocar músicas para a rádio nazista existiu, Carlos Pinto, que foi assassinado por se recusar, existiu. E os pracinhas que ouviam o samba no rádio inimigo e ignoravam a propaganda existiram. Essa é a guerra que não aparece nos livros de história. A guerra do rádio, da voz, da música usada como arma, e de homens que transformaram a arma do inimigo em lembrança de casa. Clica no próximo vídeo, porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.